Finalmente, após meses de poucos views, consegui terminar minha maior criação. Mas que porra é essa? Caramba, deu certo! O mundo dos desenhos animados é realmente impressionante, Aborto de Minion. Eu te disse! Ótimo, ele tem o seu próprio Igor. Não, ele já é um personagem recorrente aqui. Eu também não sei direito o que ele é, mas enfim. Bem-vindo ao Balcão Pop! Você de novo? Cara, não dá pra me deixar em paz? Eu já compartilhei o seu vídeo! Caralho, hoje em dia não dá pra dar uma mão que as pessoas já querem logo o braço. No seu caso, um braço que saiba desenhar, julgar pela qualidade dessa animação aqui. Tá bom, ok, eu já entendi. Mas já que você tá aqui mesmo, o que custa a gente bater um papo tranquilo e despretensioso, que por acaso vai convenientemente me ajudar a conseguir vários inscritos e a possibilidade de um emprego fixo baseado em falar merda na internet? E você veio justo pro cara de vídeo ensaio fracassado pra isso? Eu mal ganho dinheiro pra pagar um salgado com a monetização de hoje. O quê? O quadro em branco tava ocupado? Não... Tava. Típico. Ok, você tocou na minha autoestima frágil. Qual é a sua ideia? Então, lê o título do vídeo. Ok. Até que é um bom tema. A gente pode ter uma piada de socialismo super gratuita? Não se preocupe, meu caro. Aborto de Minion. Deixa. ¡Viva la Unión Soviética! Agora me sinto em casa. Bora! Hollywood não é uma terra de criatividade, é uma terra de tendências. É o que acontece quando as pessoas tomando as principais decisões não são os artistas, mas sim aquelas com o dinheiro. E depois que os filmes da Marvel fizeram todo o dinheiro do mundo, a nova tendência virou o universo cinematográfico compartilhado. Ao invés de meras sequências ou spin-offs, você produz uma série de filmes canonicamente relacionados uns aos outros e, por natureza, se promovendo entre si. São os sonhos molhados de qualquer produtor. E ainda assim, mais de 10 anos de MCU depois, essa promessa ainda não se cumpriu. Até mesmo a competição óbvia, a DC, tem penado para conseguir um universo funcional no cinema. Pois é, acontece que um projeto desses é muito mais complexo de ser executado do que parece. Mas sabe onde parece que a coisa está dando certo? Nos filmes do Kevin Smith? Não, no cinema de terror. A cada sequência ou spin-off de Invocação do Mal, a galera do James Wan tem feito a sua versão de baixo orçamento do universo compartilhado e feito uma tonelada de dinheiro por enquanto. E aos trancos e barrancos, parece que a Warner realmente está fazendo funcionar o seu universo de kaijus e ano que vem deve sair o seu Godzilla vs Kong. Isso tudo torna ainda mais bizarro que a Universal esteja sofrendo tanto para conseguir alavancar o seu. Rapidinho pra quem ainda não sabe, nos anos 30 e 40, a Universal fazia sucesso com seus filmes de terror da Era de Ouro. Sabe, Drácula, Frankenstein, Lobisomem, Bela Lugosi, Boris Karloff, Lon Chaney, pai e filho, todos esses filmes e estrelas que são absolutamente icônicos hoje, mas não recebem devida atenção. Em 1943, eles lançaram Frankenstein contra o Lobisomem, colocando os dois monstros para brigar, sendo simultaneamente a sequência do Lobisomem de 41 e a quarta sequência de Frankenstein desde 31. Pois é, quase 70 anos antes do MCU, a Universal tinha criado seu universo compartilhado nos cinemas. E não parou por aí. No ano seguinte, eles lançaram A Casa do Frankenstein, fazendo uma mistureba com Frankenstein, Lobisomem, Drácula, Cientista Louco, Corcunda, tudo que tinha direito. Eles deram continuidade a isso com A Casa do Drácula e Abbott e Costello encontram Frankenstein, que é galhofa, mas é mó legal. Sinceramente, nenhum desses filmes são assustadores para as nossas sensibilidades atuais, mas eles ainda são muito divertidos e funcionam bem por mais absurdas que as tramas fossem. Então, quando a Universal decide reviver uma versão moderna desse universo de monstros, não só faz sentido, como
parece quase o seu direito divino de fazê-lo. Então, em 2017, eles oficialmente anunciaram o Dark Universe, o novo universo compartilhado de monstros, já com a promessa de vários filmes com um grande elenco confirmado, com Russell Crowe como Jekyll e Hyde, Javier Bardem como o monstro do Frankenstein, Johnny Depp como o Homem Invisível e, é claro, a Múmia estrelando Tom Cruise. Então, isso aconteceu. E isso porque essa já era a segunda tentativa de fazer esse universo rolar. Você lembra daquele filme do Drácula com o Luke Evans? Não? Exatamente. Não é muito difícil entender porque só saiu bomba e projeto que não foi pra frente daí. Tanto Drácula Untold quanto A Múmia com o Tom Cruise são filmes extremamente vazios e comerciais, feitos da maneira mais automática e sem alma possível, apenas pra tentar emplacar uma espécie de universo de ação Marvel genérico que não conseguiu agradar nem os fãs de filmes Marvel lookalike, muito menos quem esperava filmes de monstros minimamente decentes. Se eu tivesse que apontar o grande problema de por que o Dark Universe não vai pra frente, é que me parece que ninguém carregado lá parece ter o mínimo de afeto com os monstros da Universal ou os filmes clássicos. Eles só querem desesperadamente cagar o universo pra surfar na onda da Marvel. Precisaria de alguém muito apaixonado, de alguém muito fracassado, muito desocupado e muito sem vida, que passa muito tempo pensando em filmes B dos anos 40. Tipo a gente! Ei! Não, você tem razão. E como somos caras muito legais, vamos entregar agora gratuitamente na mão de qualquer produtor interessado. Nem precisa dar crédito ou royalties pra gente, apenas faça. Acredito que o primeiro passo essencial aqui é tentar entender o que faz com que os filmes antigos da Universal funcionem bem até hoje e quais elementos é imperativo que sejam mantidos. Acho que a ideia mais óbvia que surge na cabeça de qualquer um é: devem ser filmes de terror. Duh. Ninguém quer ver o Senhor dos Anéis com Drácula, ou Missão Impossível com múmias. Queremos a porra do Drácula e umas porras de múmias, cacete. Mas não é tão simples quanto só contratar bons diretores de horror pra fazer filmes de horror quaisquer, como são os filmes Invocação do Mal. Se estamos falando dos filmes da Universal, há aquelas imagens clássicas que automaticamente surgem na nossa cabeça e que são icônicas demais para serem deixadas de lado. Por mais genial que seria uma adaptação fiel de Frankenstein da Mary Shelley, ou uma repaginada de Drácula, sinceramente, esses filmes podem surgir nas mãos de qualquer grande diretor que tiver interessado, independente da Universal. E deve ser assim, na verdade, são projetos que naturalmente funcionam melhor sozinhos. Se tem uma lição a ser aprendida com a Marvel, é manter uma certa coerência na abordagem das diferentes histórias desse universo. E se tem algo a aprender com as tentativas de ressuscitar esse universo que mais deram certas, é que o visual clássico universal deve ser mantido. Mesmo com todo o estúdio B fazendo filmes desses seres constantemente, afinal eles estão todos em domínio público, os clássicos Universal ainda são o que há de mais marcante e pertinente na cultura pop quando o assunto são monstros. O que eu quero dizer é que para isso dar certo, é preciso de uma certa reverência pela iconografia clássica. Então sim, lobisomem de maquiagem, nada de CGI, vampiro sensual do Bela Lugosi, Frankenstein grandão com prego no pescoço e nada de matrixar o Van Helsing. Tendo estabelecido o visual e tom, o próximo passo é pensar na narrativa. Os filmes antigos funcionam, entre outras coisas, pelo completo investimento de seus atores na encarnação dos personagens. Seja dizendo algo sério, como Until that time comes, I'll live 1,000 hopes, die 1,000 times. ou algo que você nunca imaginaria que poderia ser dito por um ser humano. The brain of a dead man, waiting to live again in a body I made with my own hands. With my own hands. We must find another brain. Em qualquer um dos casos, o nível de interpretação do elenco era o mesmo, e isso é fascinante. Nos levando ao segundo grande ponto aqui, personagens coadjuvantes fortes. Um problema grave na maioria dos filmes e franquias de monstro é que você não liga muito pra ninguém nas histórias além dos próprios monstros. Nós todos já sofremos do tédio, que é ter que aturar um monte de personagem humano genérico falando sem parar, enquanto você só quer que o Godzilla apareça logo. Outro ponto essencial é a atmosfera desse universo. Os cenários expressionistas, imagens poderosas, trilha sonora imersiva, poses icônicas, tudo que remeta ao bom e velho estilo gótico de se fazer horror é bem-vindo aqui. O tom dos filmes é algo importante de se acertar também. Apesar de querermos filmes de horror, seria bem difícil fazer algo como A Bruxa ou O Exorcista funcionar bem em um universo que, querendo ou não, deve ter um mínimo de apelo comercial necessário para que as pessoas sintam-se investidas em acompanhar o universo por mais de um filme.
Portanto, deve ficar um meio termo entre horror gótico e aventura pulp pseudocientífica, como eram os filmes dos anos 40. Creio que o melhor exemplo disso no cinema atual é Guillermo del Toro, que é o sonho molhado de qualquer geek de filme de terror para tomar as rédeas desse projeto. Mas eu acho francamente isso meio difícil de rolar. Eu acho muito mais provável ele, sei lá, aparecer do nada anunciando que vai fazer, tipo, todos esses filmes, aí mostrar um monte de arte conceitual maneira e depois dropar pra fazer os outros 20 projetos que ele já tá comprometido e não manda pra frente. Porque é o Del Toro, eu amo ele pra caralho, mas é isso que ele faz. Mas então que pelo menos aprendam com os filmes dele. Há uma vibe e atmosfera de horror gótico em todos os seus melhores filmes, somados ainda aos incríveis efeitos práticos, roteiros inventivos e fantasiosos na medida. Inclusive, é bem difícil imaginar um remake de Monstros da Lagoa Negra depois de termos tido A Forma d'Água. Se bem que eu até poderia pensar em alguma coisa. Mas tá, chega de punhetar o Del Toro. Tendo estabelecido os alicerces do nosso universo, vamos botar a mão na massa, metafórica, mental, e imaginar como seria a fase 1 ideal dos filmes dessa franquia. Primeiro filme! Então a gente precisaria ser esperto nesse começo. Querer já abrir esse universo mirando nos nomes maiores da franquia pode não dar muito certo. Até porque esses personagens costumam ter filmes anualmente. Tipo, o quão desinteressante pode ser mais um filme do Drácula, quando o público não tá nem vendido com a ideia desse universo ainda. O ideal então é pensar em algum personagem mais lado B da Universal. Ou não necessariamente lado B, apenas injustamente menos reconhecido. Aqui, segue comigo. Todo mundo pensa direto em Drácula ou Frankenstein, mas eu acho que é hora de darmos destaque para o Homem Invisível. Não, sério. Na real, opinião semi-polêmica para todas as 5 pessoas que se importam com isso. O Homem Invisível é o mais carismático de todos os monstros da Universal. Sério, vão atrás do filme original com o Claude Rains. Ele rouba muito a cena. Que foi? Não, é que é engraçado roubar a cena, porque ele é invisível. Ok, isso é realmente engraçado. O Griffin, nosso vilão, é muito mais do que só um cara invisível. Ele é um gênio do mal megalomaníaco que assim que fica invisível, já começa a pensar na dominação mundial. É exatamente o tipo de cara que iria atrás de recrutar os outros monstros para os seus planos diabólicos. Ele também é o mais engraçado deles, cheio de sarcasmo e humor sádico. Pra mim, ele pertence à nata da franquia, mas não é tão conhecido, então não teria tanta expectativa em cima dele, e poderia muito bem pegar o público de surpresa com um personagem realmente marcante. Ou seja, ele poderia muito bem ser o Homem de Ferro desse universo. Só corta o Johnny Depp fora. Sério, Universal, vai por mim. Se isenta dessa treta. Segundo filme! Infelizmente, com exceção da Disney, nos dias de hoje, nenhum estúdio pode se dar ao luxo de ficar só no nicho dos universos. Então, tendo já dado o pontapé inicial, provavelmente bem sucedido com o seu Homem Invisível, já dá pra jogar nas telas um dos membros da Santíssima Trindade Monstrenga, Frankenstein. Mas agora, como realizar um bom filme de Frankenstein depois de já ter sido usado tantas vezes em tantos filmes diferentes? Bem, a nossa sorte é que esse uso é em quantidade, não qualidade. Dá pra contar nos dedos a quantidade de bons filmes envolvendo o personagem, e não precisa ir muito longe pra recontar a história do clássico de 31 de forma bem feita. Até porque o filme original já tá bem datado, mesmo pros padrões de 31. Ei, eu gosto pra caramba do filme. Eu só acho o final meio tosco, mas culpe o Código Reis. É claro que eu e o John, como grandes fãs do romance brilhante de Mary Shelley, adoraríamos uma adaptação definitiva da obra, mas esse não é o melhor lugar para fazer isso. Pensando na trama, o segredo está em desenvolver um bom Victor Frankenstein, caindo cada vez mais em um espiral de loucura na sua criação, colocando-o como vilão da história e estabelecendo bem o monstro como figura trágica e vítima de seu criador insano. O filme poderia terminar com ele encontrando a figura do velhinho cego, que é o laço mais forte e poderoso possível entre a criatura e o mundo humano, e a partir desse mentor, Frankenstein pode ressurgir mais articulado e capacitado intelectualmente nos futuros crossovers e continuações. Um dos grandes erros na retratação do personagem nos crossovers dos anos 40 é que ele sempre se manteve como um personagem extremamente unidimensional que basicamente ficava gemendo e andando de braços eretos se vingando de quem o maltratava. E isso definitivamente não ia ter graça por muito tempo nos dias atuais. Algo mais próximo do que foi feito com o personagem em Monster Squad ou até mesmo em Van Helsing seria mais interessante aqui.
O ideal para o futuro seria terminar o filme com o monstro como uma espécie de anti-herói e o próprio Victor Frankenstein como um vilão, finalmente expondo quem é o verdadeiro monstro e estabelecendo tanto um anti-herói atormentado quanto um cientista louco para o futuro da franquia. Terceiro filme! O lobisomem é de longe um dos personagens mais icônicos do... Ninguém fala de lobisomem nesse canal além de mim. Ok, se divirta, o canal é seu. Obrigado. Queria começar dizendo que o remake de 2009, apesar dos defeitos, ainda é a tentativa mais digna de atualizar os clássicos da Universal que tivemos até hoje. Mas ainda passou bem longe do ideal. Apesar de ter tido apenas um filme solo entre os clássicos da Universal, Larry Talbot sempre era a figura central de todos os crossovers que o estúdio fez. Isso porque ele é o único personagem entre os principais que de fato tem um arco e motivações fortes e bem estabelecidas, além de um vínculo emocional grande com a plateia. Por ser parte homem e parte lobo, ele servia como a ponte perfeita entre o público e os monstros. Sua motivação sempre era: ou eu me curo ou eu me mato, o que já é bastante forte e, se bem escrito e desenvolvido, renderia um excelente arco de personagem. Mas enfim, não há muito segredo para esse reboot. Escale um dos melhores atores dessa geração para o papel principal, conduza a história coerentemente e sem muitos excessos, como batalhas homéricas desnecessárias entre lobisomens, e você terá uma pequena obra-prima do subgênero. Pensando no universo, acredito que aqui seria o lugar perfeito para dar mais espaço ao Van Helsing, aqui como um homem que chega para caçar a criatura, mas ao longo de sua jornada acaba por simpatizar com a sua tragédia e decide ficar do seu lado no final, preparando o terreno para o tão aguardado crossover. Quarto filme! Então chegamos ao grande payoff desse primeiro ciclo de filmes, o nosso Vingadores da franquia. Então você deve ter percebido que a gente ainda não falou de nenhum filme solo do Drácula por enquanto, né? Pois então, com o passar dos anos, a tendência nos cinemas virou a de transformar o Drácula em um anti-herói trágico, que no fundo não é tão mal assim, só tem os problemas para lidar com os pés na bunda que leva. Se faz de sedutor trevoso, mas no fundo é só um sad boy virgão triste. Eu meio que entendo de onde veio isso, com uma releitura pós-colonialista de um livro do século XIX, unindo ao fato que anti-heróis atormentados e trevosos, literalmente no caso, são uma coisa muito popular atualmente, o que funciona muito bem no Drácula do Coppola. Inclusive, vejam o vídeo aqui. E claro que a miopia da Universal como estúdio só consegue imaginar um Drácula vendável se ele for tipo um herói de ação. Essa ideia é tosca. Vamos não fazer isso. O Drácula é um dos maiores e mais cruéis vilões da cultura pop, e a performance do Bela Lugosi no filme de 31 se imortalizou como a representação mais icônica do personagem e de qualquer vampiro, na verdade. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Ao invés de tentarmos mais um filme solo do Drácula que ninguém tem muita ideia do que fazer, vamos deixar o vampirão para ser o cataclisma do grande primeiro crossover dos personagens da franquia. Ao longo das cenas pós-créditos, nós podemos ir construindo a união dos personagens dos outros filmes e como o objetivo final do Homem Invisível seria, sei lá, despertar o Drácula, provavelmente para conseguir o poder dele. Aí, com o monstro do Frankenstein em busca de acertar as contas com seu criador, que também está ocupado com um exército de monstros, o lobisomem dividido nessa treta por suas duas personalidades, e ainda o Van Helsing logo no encalço, já tá tudo organizado para uma treta épica, cheia de luta de monstros, sangue, drama e personagens diabólicos e atormentados. E como aqui não é filme de super-herói para terminar com um bem triunfando o mal, podemos encerrar de forma muito mais ambígua, talvez com o Homem Invisível e sua patota derrotados, mas o Drácula livre e pronto para tocar o terror na sociedade. Se quisermos ser até mais sádicos, podemos encerrar com o Homem Invisível escravizado pelo Drácula e virando o servo dele, estilo Renfield, sem qualquer dignidade. Adicione um Van Helsing desgraçado e com sede de vingança pelo Drácula, e o futuro está mais que aberto para um sem fim de filmes. As possibilidades são infinitas. Você tem uma vinheta pra hora da conclusão? Muito didático. E isso é ruim? Não, é uma graça. Eu achei adorável. É, um amor. Vá, vinheta, yay. Acredite no seu potencial. Mas de qualquer forma, a gente vai concluir o vídeo agora? Eu ainda tenho muitas ideias pra esse universo. Olha, já que você falou, eu também. Acho que a gente pode se encontrar um dia no meu canal pra terminar esse papo.
Caramba, perfeito! Sabe, John, eu acho que esse é o começo de uma bela amizade. Não. Uma parceria? É íntimo demais. Uma relação mutuamente respeitosa com o mínimo de contato possível? Vou pensar no seu caso. Então, galera, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu quero agradecer imensamente o meu querido John por ter se prestado a dar essa força pro canal e produzir esse vídeo comigo. Valeu mesmo, cara. Fala aí o que você quiser falar. E aí, galera? Eu não sei o que dizer aqui, então... bebam água. Não usem drogas. A não ser que vocês queiram, sei lá, a vida é sua. Mas se inscreve nesse canal, por favor. E no meu. Como eu faço pra voltar a ficar 3D agora? Então é isso aí. Não se esqueçam de se inscrever e dar like no vídeo, compartilhar. É isso. Até a próxima. E valeu. Alô? Gustavo? Alguém? É, merda.